Olá! No nosso encontro de hoje, vamos debater um tema bastante polêmico. Algo sobre o qual a maioria das pessoas não consegue ficar indiferente. Todo mundo tem uma opinião. E apesar das inúmeras páginas que já foram escritas contra e a favor, ainda não há um consenso. A nossa pergunta de hoje é: qual a sua opinião sobre o aborto? Bom, ter uma opinião fechada a respeito desse tema muito complexo que é o aborto, na minha opinião é um pouquinho errado, porque assim, existem situações em que, na minha opinião, eu sou totalmente a favor do aborto, existem situações que não. No caso a favor, situações em que há violência sexual, né, brutal, que é o caso do estupro, e há engravidez indesejada, nesse caso eu sou totalmente a favor do aborto. Outra situação que eu sou a favor é o caso de quando há o risco de morte para a mãe. Nesse caso, eu também sou totalmente a favor do aborto. Mas existem as situações em que, mesmo a gravidez sendo desejada, mas a mãe tem condições de levar essa gravidez, essa gestação, e procuram clínicas, né, clínicas de fundo de quintal para fazer o aborto. Nesse caso, eu sou totalmente contra, até porque há o risco de morte da própria mãe. Bom, a minha opinião em relação ao aborto, eu acredito que deve ser feito políticas públicas mais viáveis para que possa dar às pessoas que vão realizar o aborto. E a gente tem que também estar pensando em determinadas situações. Por exemplo, imagina só uma pessoa que foi estuprada e aí tem uma criança. Como é que ela vai arcar com essa criança e vivendo um trauma desse? Então eu acredito que tem que ser feito políticas e que se possa estar vendo esses dois lados. Eu acredito que o aborto ele é válido dependendo da situação. Além da opinião das pessoas na rua, alguns especialistas também foram convidados a dar a sua opinião. Vamos falar com eles? Quando a mulher provoca um aborto e chega no hospital sangrando, ou que teve uma infecção, o que a gente percebe, às vezes, dos enfermeiros e enfermeiras, dos médicos e médicas, às vezes, é um tratamento, assim, de culpabilização. O aborto é proibido por lei desde 1940 e a prática não diminuiu. Legalizar o aborto, ou torná-lo um atendimento na saúde pública só tende a diminuir o número, diminuir essa prática. As mulheres que procuram o serviço de saúde têm um acompanhamento, têm um atendimento que permite que elas passem a utilizar a contracepção para que não recorram ao aborto. Nos países que já legalizaram o aborto, sua prática não é usada como método contraceptivo. Pelo contrário, o índice de abortamento diminuiu. O aborto é um tema importantíssimo no Brasil, porque ele tem sido negligenciado pelas políticas públicas há muitos anos. Ele acontece mais em jovens e adolescentes, e hoje se calcula no Brasil uma média de 1 milhão de abortos por ano. Uma mulher morre a cada 3 dias vítima de aborto. Muitos abortos são feitos de maneira clandestina e insegura. A cada minuto, cerca de 2 abortos clandestinos são realizados no Brasil. Usando medicação, fazendo manobras, colocando medicação dentro da vagina e do útero para tentar abortar. Então elas têm medo, então elas não procuram um sistema único de saúde, elas não procuram um médico, elas não procuram um hospital. Elas ficam em casa padecendo, tendo hemorragias, tendo infecções. No Brasil, o Brasil registra hoje a 3ª causa de morte de mulheres, de morte materna, são mulheres durante a gestação, é por abortamento. 1 em cada 30 mulheres brasileiras realiza um aborto durante sua vida. Não pode o Brasil ter 1 milhão de abortos e só 1/3 dessa população ser atendida adequadamente em hospitais. Quer dizer, então não podemos deixar 2/3 das mulheres abandonadas à sua própria sorte. Em geral, nós pensamos no aborto apenas negativamente. Pensamos no aborto como uma coisa horrível. Claro que decidir por um aborto é difícil e as mulheres vivem com muita dificuldade esse momento dessa decisão. Mas, ouvindo relatos de mulheres que abortaram ou de mulheres que decidiram manter a sua gravidez, eu acho que a gente poderia tentar pensar positivamente o aborto. Por quê?
Porque, na verdade, no momento em que uma mulher, diante de uma gravidez não planejada, ela pensa se ela levará à frente ou não essa gravidez, ela está dizendo que o ato de colocar uma nova pessoa no mundo é alguma coisa de muito séria. E que nós, seres humanos, não somos como animais. Os animais, sim, reproduzem apenas porque a biologia lhes permite isso. Nós não. Nós, seres humanos, quando decidimos reproduzir, nós pensamos, nós desejamos isso e nós pensamos nas consequências para a mulher que tem essa gravidez e para a comunidade humana, para a comunidade da família. Então, o aborto, na verdade, ele valoriza a vida humana e ele valoriza a maternidade, porque mostra que a decisão pela maternidade, como a decisão pelo aborto, ela é uma decisão humana plena. Mulheres estão morrendo porque o Brasil se recusa a reconhecer seus direitos sexuais e reprodutivos, sobretudo a não criminalização do aborto. Nosso país é um país laico. Isso significa que não se deve misturar política com religião. Mas isso não é posto em prática. Forças conservadoras da Igreja e do Parlamento se unem em detrimento da saúde e da vida das mulheres. Agora, mais do que antes, nós, mulheres, estamos decidindo o número de filhos que queremos. Reivindicamos, lutamos e hoje, com menos dificuldades, várias de nós, não todas, estamos conseguindo, junto ao SUS, a orientação para o planejamento familiar, acesso a métodos contraceptivos e, inclusive, esterilização cirúrgica. Mas o aborto, ainda que seja ilegal e comumente realizado de forma insegura, ainda é a alternativa que resta a muitas mulheres frente a uma gravidez indesejada ou de risco. Direito, para ser de verdade, tem de valer para todas e para cada uma das mulheres. Todas nós temos direito de decidir sobre ter ou não ter filhos, e as políticas públicas têm que garantir este direito. É justamente porque podemos avançar mais que setores conservadores e machistas estão se movimentando para fazer tudo retroceder. Percebam que em bioética não perguntamos se as pessoas são contra ou a favor do aborto. Isso é reducionismo moral. Perguntamos qual a opinião delas sobre o aborto. Isso é diferente. Isso evoca inúmeras possibilidades de respostas, inclusive a de não ser nem contra, nem a favor, ou a de ser contra
em alguns casos e a favor em outros. O fato é que a realidade com a qual a bioética opera não é uma realidade hipotética, imaginária, que dependerá única e exclusivamente de nossa opinião. A realidade que bioética opera existe, é concreta. E no mundo concreto, o aborto existe, independente de nossa opinião. Podemos até ter uma opinião, e certamente a teremos, mas não somos o juiz das pessoas. Não temos condições cognitivas para julgar todas as situações do mundo. Antes de opinar, temos que entender o porquê o aborto acontece e acontece do jeito que se passa. Na nossa realidade, iremos nos deparar com situações de abortamento em que mulheres praticam o aborto, em situações em que elas tentaram praticar, independente de nossas opiniões. O meu convite para cada um de vocês é: reveja cada uma dessas posturas e decisões à luz de cada princípio de bioética, especialmente se perguntando: quais são os conflitos, os interesses para cada uma dessas posturas? Não tenha pressa, não precisa tomar partido. O mais importante é compreender por que as pessoas pensam o que pensam.